Eu quero ler com você Apocalipse na NVI, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu vou me ater a um versículo em particular, mas eu quero que você leia comigo para entender também o contexto. Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 5. O apóstolo João, ele está tendo uma visão dada por Deus, e o Senhor manda ele escrever algumas cartas a igrejas da Ásia Menor. E no capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele vai escrever a carta à igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. E ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Irmãos queridos, o que esse texto está falando, é Deus falando aos cristãos de Éfeso. Mas esta é uma palavra do Senhor que transcende o tempo. Ela se refere a mim, a você e a todos os cristãos até a volta de Jesus. Nos deve chamar a atenção para algo muito sério aqui. É que Deus olha para nós e reconhece tudo de bom que nós temos. Mas quando nós estamos em erro, o Senhor não releva. O Senhor não leva em consideração tudo que a gente fez de bom se a gente comete erro. Porque o erro tem que ser corrigido. Você pode repetir essa frase? O erro tem que ser corrigido. Tem muita gente que pede perdão para Deus, mas não corrige o que errou. Tem muita gente que pede perdão para outro alguém, mas não corrige o que errou. Todo erro precisa ser corrigido. E a correção começa pelo reconhecimento de que errou, a confissão do erro cometido, o pedido de perdão por ter cometido o erro, e aí sim vem o quê? A correção do erro. Todo erro precisa ser corrigido. Você pode repetir isso? Todo erro. Pastor, mas tem erro que não vai ter jeito de corrigir. Todo erro que pode, deve, tem que ser corrigido. Uma pessoa que mata outra não terá nunca como corrigir esse erro. Não pode trazer aquela pessoa de volta à vida. Esse é um erro que ela não terá como corrigir. Mas ela pode corrigir e deve corrigir a sua vida em relação a tudo mais dali para frente, para nunca mais voltar a cometer, se ela está de fato arrependida, e deve corrigir aquilo na proporção do que ela pode, porque todo erro tem que ser corrigido. Quem aqui já abotoou errado a sua camisa ou o seu casaco? Acho que todo mundo, né, irmão? Deixa eu testar. Quantos aqui já abotoaram errado? Vê se não é mais ou menos assim. Você lembra daquela experiência? De você vai abotoando, você está ali, você está conversando com alguém, está olhando, você está abotoando. Quando você chega no último, você se dá conta de que abotoou errado. Opa, sobrou um botão aqui. Não sobrou um botão. Abotoou errado. Parece que tinha mais botões do que casa para abotoar, mas não é, foi abotoado errado.
Então o que você fez? Você vagarosamente começou a desabotoar o casaco ou a camisa, botão a botão, até você chegar no botão que você abotoou errado. Quase sempre é o primeiro. Quase sempre é o primeiro. E quantos de nós tivemos uma experiência semelhante, não é mesmo? Não podíamos acertar as coisas até que voltássemos ao ponto onde nós tínhamos errado, onde havíamos abotoado errado, para então tudo mais ficar correto. Se não voltássemos àquele botão abotoado errado, fosse o primeiro, fosse o segundo, mas tinha que voltar desabotoando um a um, porque cada um estava errado, até o principal, o primeiro, melhor dizendo, para então corrigir tudo mais. Assim também, amados, é a nossa vida. Então, o que a palavra de Deus nos instrui é o que está no verso 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no começo. Se cometeu um erro, volta lá onde errou, corrija. Haverá botões que precisarão ser desabotoados na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Será que há botões que precisam ser desabotoados no seu relacionamento com alguém conhecido? Ou com outro alguém? Com a igreja? Há pessoas que deveriam ter voltado atrás para corrigir algumas coisas, mas deixaram o tempo passar e agora estão reféns do diabo, que sopra na sua mente a frase: mas já passou tanto tempo, fulano já não deve nem estar pensando mais nisso. Ou então, como é que eu vou chegar? Já passou tanto tempo, eu vou chegar para fulano para resolver isso. Eu me lembro que quando eu vim para essa igreja, há 22 anos atrás, no meu primeiro ano, eu preguei uma mensagem mais ou menos nessa linha. E eu disse aqui: minha irmã, olha como o diabo trabalha. Está arriscado você ter lá na sua casa, na sua estante, um livro que você pagou emprestado, você nunca devolveu, e você já pensou assim: vou devolver, mas aí veio na tua mente: mas vou passar uma vergonha tão grande, depois de passado tanto tempo, vou devolver esse livro. Depois que eu preguei essa mensagem, irmão, depois fiquei sabendo, porque foi um tal de gente descobrir de quem que era o tapué que estava na casa, fazia É por isso que aqui, quando alguém chega para dizer, o atalaia chega ali: pastor, mandaram entregar para o senhor. Se eu não perguntar na hora, eu sei que depois vou ter um problema para saber de quem é o tapué que eu tenho que devolver. Que troço difícil, irmão. Mas é uma realidade, não é meu, não posso ficar com algo que não é meu. E se eu esqueci, eu tenho que corrigir, porque isso é erro, não é meu. E saiba isso, querido, para Satanás não importa se é 1 centavo ou 1 milhão. O princípio moral e espiritual, ele é imutável. Mas ele põe na mente da gente assim: mas já passou tanto tempo, é melhor nem mexer nisso não. Mas todo erro tem que ser corrigido. O Senhor está dizendo aqui: olha, você tem feito coisas extraordinárias, eu reconheço o seu valor, só que tem um problema, eu tenho uma coisa contra você. Olha só, veja o que ele diz: tenho, porém, isto contra você.
você abandonou o seu primeiro amor. Volta lá onde você caiu. Lembra lá de onde você caiu. Volta lá. Ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que põem à prova os que se dizem apóstolos. Eu sei que você é zeloso com as coisas, mas você tem um erro que você não corrigiu. A palavra de Deus diz que Satanás está 24 horas diante do trono de Deus para acusar os crentes. Apocalipse 12:10. Qual é o propósito de Satanás nos acusar? Roubar, matar e destruir. Impedir que nós sejamos abençoados. Amados, quantas pessoas deveriam ter voltado atrás para corrigir alguma coisa, mas deixou o tempo passar. Se é você, decida hoje. O tempo passou, mas hoje finda esse tempo. Não haverá nada que o inimigo possa usar para me impedir de ser abençoado pelo Senhor. Eu vou tirar hoje da mão do inimigo aquilo que ele tem usado para me acusar perante o Senhor. Então eu quero te perguntar: você procura voltar atrás só um pouquinho? Ou você volta tudo até onde você tem que voltar para corrigir? Qual é a tua disposição? Eu já disse aqui, eu não sei, você talvez nunca tenha ouvido. Eu estava numa ministração, um seminário de libertação, e em dado momento tinha uma pessoa que estava de cadeira de rodas, entrou ali de cadeira de rodas, e o Espírito Santo falou comigo que aquela pessoa tinha que ir até o seu cônjuge e confessar o pecado que cometeu, porque enquanto guardava silêncio a respeito daquele pecado, aquilo que tinha e que o fazia ficar naquela cadeira de roda entrevado era espiritual. Nenhum médico identificou a razão para aquela paralisia. E o Espírito Santo me disse: vai até lá e fala com essa pessoa, que enquanto não confessar o pecado ao cônjuge e consertar, não sairá da cadeira de rodas. Eu confesso, irmão, que naquela hora mas eu fui e cheguei diante da pessoa, no ouvido dela, e disse: você sabe o pecado que você cometeu, e Deus manda dizer para você que se você não procurar o teu cônjuge e confessar o teu pecado arrependido e pedir perdão, você não sairá dessa cadeira de rodas. Mas você pode sair daqui hoje andando, ou você pode amaldiçoar o resto da sua vida, se você vai fazer ou não vai fazer isso. Ele estatelou o olho desse tamanho, olhando para mim, como que diz assim: como é que você sabe disso? Então eu perguntei para ele: você vai fazer ou não vai fazer? E aquela pessoa disse para mim: pastor, eu reconheço um homem de Deus e só Deus poderia ter falado ao senhor, porque ninguém aqui sabe disso. Mas eu não tenho coragem de fazer isso. Satanás colocou na mente daquela pessoa que se ela pegasse e fosse até o seu cônjuge e confessasse e pedisse perdão, destruiria toda a sua família. Melhor dizendo, o seu relacionamento, não a família, o relacionamento. Seus filhos já eram crescidos. Ele preferiu acreditar naquilo que o diabo estava falando, quando Deus revelou a razão, a causa do problema, e tudo o que ele precisava fazer era reconhecer, confessar, pedir perdão, corrigir o erro. Mas preferiu ficar na cadeira de rodas, como de fato permaneceu, do que confessar, ainda que reconhecendo que foi Deus
quem trouxe essa revelação para falar com ele naquele momento ali. Quantas pessoas estão assim, aceitando o que é do diabo, a proposta do diabo, a mentira do diabo, dizendo: se você confessar o seu erro, se você reconhecer, se você corrigir o que está errado, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você vai perder aquilo outro. Deixa eu dizer uma coisa para você: perca para ganhar de Deus. Se for o caso de perder, você não perderá, porque não há quem possa fazer a vontade de Deus e não ser abençoado. Aquele que faz a vontade de Deus é abençoado, mas aquele que desonra a Deus, diz a palavra do Senhor: arrependa-te e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Você não terá como ser abençoado. Mas Deus te ama, Ele quer te fazer abençoado. Mas você tem que fazer uma escolha: se vai ficar com a voz do diabo ou vai ficar com a voz de Deus. O diabo diz: mas se você for corrigir, você vai perder isso, você vai deixar de ter aquilo, aquilo outro. E é uma escolha que você tem que fazer. Só com a condição de fazermos o conserto, de nos reconciliarmos, de perdoarmos, de restaurarmos, de começarmos outra vez, queridos, é que Deus prometeu uma vida cristã bem-sucedida, genuinamente frutífera, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, onde quer que nós tenhamos errado, Deus vai abençoar você. E aí? Você tem botões que precisam ser desabotoados e corrigir para começar de novo? Pensa aí sobre isso. Deus quer fazer de você sair daqui dessa noite abençoado, abençoada. Você que está participando conosco pela internet, o Senhor quer fazer de você abençoado, abençoada, mas é preciso corrigir o botão errado. É preciso voltar lá atrás. É preciso lembrar onde houve a queda, a falha, o erro e começar a corrigir. E talvez você tenha que voltar corrigindo uma série de coisas até chegar naquela principal ou a original. Mas se você não tiver disposição de fazê-lo, esqueça, você não vai poder contar com Deus. Você pode subir monte, você pode fazer jejum, você pode fazer o que você quiser, porque a palavra do Senhor é: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que deveria estar praticando desde o princípio. Tem alguém com quem você guarda uma mágoa, um ressentimento, um rancor? Alguém que você talvez esteja justificando estar paralisado, não fazer o que deveria, que Deus espera que você estivesse fazendo, e que você tem colocado na conta desse alguém? Quem pode ser responsável por me fazer impedido de honrar e servir a Deus, se eu não estiver com as minhas mãos e pés atados, presos, ou dentro de uma cadeia? Porque até dentro de uma cadeia eu posso fazer a vontade do Senhor. Enquanto eu tiver poder de falar, eu posso. Stephen Hawking, um dos cientistas mais renomados da história, era um homem que não conseguia mover sequer a cabeça, completamente paralisado, mas o cérebro dele ainda funcionava, e conseguiu um meio de, através dos olhos, com recurso tecnológico, se comunicar e escrever livros, dar palestras e continuar desenvolvendo a ciência. O
que é que te limita, que te incapacita? Volta lá e conserta. Conserta com aquela pessoa, conserta com teu cônjuge, conserta com teus pais, conserta com teus filhos, conserta com teu colega, com o teu conhecido, o teu vizinho, o teu parente, com o pastor, com o líder da igreja, com os diáconos, com quem tiver que ser. Volta lá. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Quantos tiveram um princípio abençoado por Deus? Tanta coisa boa Deus estava fazendo, porque a vida estava no altar do Senhor. Em dado momento, tirou os olhos do Senhor e colocou em outra coisa. E isso foi o botão fora da casa devida. Volta lá, conserta. Deus quer fazer você abençoado, abençoado. Eu quero orar com você que quer nessa noite começar a consertar. Você que nessa noite quer começar a desabotoar para abotoar direito. Onde você está? Se você está aqui, fique em pé, vamos orar juntos. Eu vou orar com você. Se você está em casa, onde você estiver, você também pode se colocar em pé aí onde você está, na sala, no quarto, onde você estiver. Essa palavra de Deus foi para você. Você quer orar comigo? Fique em pé onde você está, vamos orar. Amado Senhor, eu quero nessa hora orar e clamar ao Senhor por esses queridos que estão agora dizendo: eu estou disposto, eu vou desabotoar para chegar até o botão errado e começar a fazer direito. Aqueles que estão agora, Senhor, abrindo a sua boca dizendo para o Senhor: Pai, eu vou lá e eu vou consertar com aquela pessoa. A tua palavra diz: enquanto estiver no alcance de vocês, estejam bem, em paz com todos. Senhor, eu vou procurar fazer certo. Eu reconheço que eu errei lá atrás, eu errei na dose, eu errei no jeito de falar, eu errei porque eu é que estava errado, e eu vou corrigir isso. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Eu quero começar consertando com o Senhor agora aqui. Me perdoe em nome de Jesus, por causa disto que eu fiz errado, e eu vou corrigir. Então, Senhor, estenda as tuas mãos sobre eles, que a mão do Senhor poderosa seja sobre eles, para que tudo aquilo, Senhor, que corrigirem, aquilo que o diabo ganhou direito para fazer bagunça, para roubar, matar e destruir, Senhor, varra para longe, em nome de Jesus, e restaura, Senhor, restaura o que tiver quebrado, cura, Senhor, da enfermidade, liberta, Senhor, da malignidade, transforma, meu Pai, a realidade, manifestando o teu poder para a glória do nome santo, eterno e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nesta hora eu oro, confiado na palavra do Senhor que diz que esses sinais seguirão os que crerem, e eu creio, Senhor, e por isso eu declaro: está feito pela fé na palavra do Senhor, que não mente e nem volta atrás. Aleluia. Muito obrigado, Senhor.